Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa live de hoje ouvindo essa canção. Vamos convidar Jesus para tomar o lugar dele aqui? Convida ele para tomar o lugar aí no seu coração nesta manhã. Vem, Jesus, fazer parte dessa live. Nós te convidamos, Jesus. Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar aqui, Espírito Santo, porque é por ti que somos transformadas, libertas, curadas, e é em ti que nós vivemos uma ascensão incrível. Quem aqui é dependente do Espírito Santo? Convida ele para tomar lugar. Vamos convidar o Espírito Santo para tomar lugar nessa live, no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Convida ele para reinar em você. Quando ele toma o lugar, muitas outras coisas perdem o lugar em nós. Precisamos arrumar a casa para ele ficar. Vai chegando, Maralane. Bem-vinda, bem-vindas meninas aí, todas que estão chegando. Abra a porta para o Espírito Santo. A porta já está aberta, meninas? Se você não abrir a porta do seu coração, eu posso falar 1 milhão de palavras bonitas aqui que não vai ter efeito. Abra a porta do seu coração nesta manhã. Ouça isso. Não queremos. Não queremos que as coisas desta terra brilhem mais que as eternas. O que é que nós queremos? Eu quero o amor de Deus sobre mim. Quantas querem o amor de Deus? Quantas querem ser libertas, curadas e querem viver uma vida plena? Quantas querem? Nós queremos e nós vamos viver isso. Nós arrumamos a casa para que ele possa permanecer, meninas. Vamos lá, meninas. Coloquei um trechinho dessa canção. Ela é longa, não vou deixá-la toda. Mas eu quero agora, começar nosso tema desta manhã. Primeiro, dar as boas-vindas para todas vocês que já chegaram por aqui. Tem muita mulher que daqui a pouquinho vai entrando aí. E eu quero agradecer pela semana passada, vocês que ficaram comigo, vocês que convidaram outras mulheres. Eu sei que muitas estão aqui porque alguém compartilhou, porque alguém convidou, porque alguém contou um testemunho sobre esta live. E eu sei que Deus está fazendo algo que é tão grande que nem os meus olhos naturais não podem ver.
mas os meus olhos espirituais já contemplam a cura de muitas, a libertação de muitas e a ascensão de muitas mulheres posicionadas aqui nesta manhã. Que bom que você topou esse desafio da jornada, porque desafios não são fáceis. Eu nunca vi um desafio fácil. Normalmente a palavra desafio já nos fala de algo que vamos precisar romper aí com tantas coisas para estar. E que bom que você rompeu, né, com muitas coisas para estar aqui comigo nesta manhã, para ouvir uma palavra vinda do céu nesta manhã. E eu creio que o céu tem mais para nós. O céu tem muita coisa boa para nos entregar. Ele já colocou no meu coração algo. Eu orei, pedi ao Senhor esta palavra. Nenhuma das palavras que eu trago aqui são só de conhecimento, só porque eu acho bonita. Não, eu oro e peço, Senhor, o que falar para essas mulheres? Eu não construí essa live toda antes. Eu fui construindo dia após dia. Senhor, me dá aquilo que o Senhor quer falar com elas. E é exatamente assim que o Senhor tem feito. Ele ainda tem ministrado ao meu coração, tem falado comigo. Hoje não fui trabalhar e vou conseguir assistir ao vivo. Bem-vinda, que bom, bem-vinda todas as meninas aí. Então, meninas, hoje eu quero falar para vocês de uma mulher endemoniada. Nossa, que forte, Helena. Vai falar disso? Sim. Você já parou para pensar o que é a vida de uma mulher oprimida por espíritos malignos? Você já viu? Alguém aqui já teve essa experiência? Nós temos alguém aqui que trabalha com o Ministério de Libertação? Se tem alguém que trabalha com o Ministério de Libertação, fala aí pra mim, pra eu te conhecer. Mas eu queria te falar que eu já participei de Ministério de Libertação na igreja, já acompanhei grupo de libertação e eu já vi muitas mulheres oprimidas espiritualmente. Muitas. Natália, nós vimos muita coisa, né, Natália? Eu vi que a Natália colocou aí, nós participamos de muitos montes, muitas coisas, né, juntas aí, e nós vimos muita coisa. E é real, meninas. Muita gente não acredita. Não acredito nesse negócio de demônio possuir uma mulher ou possuir um ser humano. O mundo espiritual é real. Como que nós vamos achar que tem um anjo que cuida de nós? Nós só vamos acreditar naquilo que é positivo, naquilo que eu quero? Não, na verdade o mundo espiritual nesse exato momento está em guerra pela minha vida, pela sua vida. E eu pude ver tantas cenas de que o inimigo deprecia a mulher, que o inimigo ele põe a mulher para baixo, tira toda a autoestima da mulher, ele faz com que a mulher se sinta desprezada, a mulher vive zombaria quando ela é atormentada por espíritos, fica perdida em suas emoções. É literalmente a palavra atormentada. As emoções ficam muito atormentadas, ela não tem paz. Uma mulher que sofre opressão maligna, gente, ela não tem paz de espírito. Não tem. É impossível uma pessoa oprimida por espíritos malignos ter paz de espírito. Não tem. Possivelmente, gente, na maioria das vezes, a pessoa que ela tem essa opressão aí por parte de espíritos malignos, ela não tem bom comportamento. Não tem bom comportamento. Normalmente a reputação dela não é boa. Por quê? Porque ela está debaixo de um comando espiritual maligno. E aí, ela faz coisas direcionadas por espíritos malignos. Então, por causa dessa opressão maligna, muitas mulheres têm vivido tempos de opressão tão grande que não conseguem avançar, não conseguem libertação, cura e não conseguem viver a plenitude do Evangelho. Deus tem plenitude para nós mulheres. Ele nos criou de uma forma tão esplêndida, espetacular. Mas muitas mulheres estão vivendo debaixo de uma opressão e não se posicionam. E aí vive 20, 30, 40 anos uma opressão maligna. Não permite o inimigo sair da vida dela através da presença do Espírito Santo para controlar. Por quê? Primeiro porque não traz a consciência a isso. Foi a nossa primeira live. Então, a Pamela está dizendo, minha mãe, infelizmente, né, Pamela? E parece que é travestido de uma depressão. Muitas pessoas têm sim depressão, tem a depressão natural, mas tem a depressão espiritual, tá, gente? Que faz com que a mulher fira todo mundo.
Fere as pessoas que ela ama de verdade, mas fere. Por quê? Porque não sabe lidar com a opressão maligna, não é liberta. E se ela não é liberta, ela vai ferir. Então a gente acaba o quê? Evitando estar perto dessa mulher, porque sabemos que vamos sair feridas. Isso acontece em muitos lares. Isso acontece na vizinhança. Sabe quando você tem aquela vizinha que só quer te afrontar, só quer te irritar, mesmo você não fazendo nada de errado? Pode ter certeza que ela vive debaixo de uma opressão. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Pessoas que ferem são feridas, e pessoas oprimidas por espíritos malignos, ou ela se prende num quarto, tranca lá no seu quarto e não vê ninguém, ou ela sai espetando todo mundo. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Nós precisamos receber a cura e depois de curadas, nós precisamos viver um ministério, viver a plenitude do evangelho para ajudar essas outras mulheres. Quando eu sou plena, eu me torno voz profética. Ai, mais mulheres relatando. Quem aqui não tem na família, gente? Ninguém assim. Eu acho que sempre a gente tem, nem que seja um parente longe que a gente sabe, não, esse é oprimido pelo inimigo. Essa aí é oprimida pelo inimigo. Pessoas que vivem debaixo de uma carga muito, muito pesada espiritualmente. E aí, eu pensando nisso, eu falava, Deus, do que o Senhor quer falar? E aí Deus trouxe uma personagem bíblica ao meu coração para falar com você sobre ela e para te ensinar através da vida dela que o Senhor ama essas pessoas, que o Senhor espera essas pessoas, que o Senhor deseja que elas arrumem a casa para Ele habitar. E o nome dessa personagem de hoje é Madalena. Quantas Madalenas tem espalhadas por aí? Quantas Madalenas tem sofrendo uma opressão maligna? Quantas Madalenas tem aí sendo rejeitadas pelas pessoas, humilhadas? E muitas vezes se tornam até invisíveis, porque ninguém nota. Ninguém quer notar uma Madalena que fique longe de nós. Nós julgamos, apontamos o dedo, aquela ali é uma prostituta, aquela ali, não a Madalena da Bíblia, porque a Bíblia não diz que Madalena era uma prostituta, não tem trecho nenhum da Bíblia que fala isso, e muitos confundem, tá? Era uma mulher possuída por demônios. E aí, por causa desta opressão, talvez Madalena se sentia essa mulher atormentada, talvez não, possivelmente, gente. Se ela tinha esses espíritos que a acompanhavam, possivelmente ela tinha uma batalha na mente que a impedia de viver a plenitude do evangelho. E muitas vezes nós não queremos enxergar que temos espíritos malignos com alguém da nossa casa, alguém da nossa família. Precisamos ter discernimento espiritual para poder identificar se a questão é espiritual ou se é natural. E eu quero ler para vocês o texto que fala de Maria Madalena, para que nós dele possamos extrair o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Eu quero aqui falar com você de algo, e talvez você vai se identificar com Madalena, talvez você já foi uma Madalena e hoje já é curada e liberta. Talvez você está sendo Madalena nesse momento, precisando dessa cura, dessa libertação, precisando que o Senhor venha e limpe a sua casa para habitar nela. E aí o texto, ele diz assim para nós, eu vou ler o texto, bíblico para você entender. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, presta atenção, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse.
Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Gente, eu quero falar esse texto até aqui para vocês. E é tão interessante quando a gente para extrair do texto as lições, porque a Bíblia fala por si. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é viva. Ela é a espada de 2 gumes que penetra a nossa alma. Ela penetra e ela vai e cura a nossa alma. Então, deixa a palavra falar o seu coração nesta manhã. Aprenda com esta palavra nesta manhã. E eu percebo aqui que o texto já vem me trazendo uma informação que aqui já havia acontecido. Já havia acontecido aqui a morte de Jesus. Ele já tinha sido entregue. Jesus já tinha sido crucificado. Isso é um fato. Aí, vem falando o texto para nós das mulheres que seguiam Jesus, que elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas compraram, presta atenção nisso. Elas não foram pedir para alguém, elas tiraram do dinheiro delas e falaram assim, vamos comprar especiarias. Elas se preocuparam em ofertar algo para Jesus. Nós sempre temos algo para ofertar para Jesus. O que é que você tem para ofertar nesta manhã para Jesus? Aqui Jesus já estava morto, mas elas não deixaram de lado. Agora morreu, acabou. Não, não morreu e acabou, não. Nós vamos continuar o nosso ato de adoração a Jesus. Ele é o nosso mestre, nós vamos continuar adorando. E aí, com a própria finança dela, elas compraram essas especiarias aromáticas. E o engraçado é que no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Olha o que o texto está falando, enquanto muitos estavam dormindo, na sua preguiça espiritual, dormindo um sono natural também. Elas estavam ali, já preparadas para adoração, já preparadas para fazer algo por Jesus. Elas já estavam preparadas. E muitas vezes nós estamos dormindo. Não estamos preparadas, acordadas, mulheres despertas para fazer algo por Jesus. Então o texto já me orienta que eu preciso me despertar. Eu não posso ficar dormindo como muitos. Não, eu não vou ficar dormindo. Eu vou me despertar pela manhã para as minhas orações, para as minhas intercessões, para oferecer o que tem dentro de mim. Eu preciso estar desperta. Elas bem cedo ao nascer do sol já foram. E eu quero te convidar a pensar nisso comigo. Você já foi com um grupo de mulheres a um monte, a um lugar de oração, em que vocês estão indo, conversando e batendo um papo ao longo do caminho? E aí, enquanto elas iam, elas talvez iam falando, nossa, o nosso mestre morreu, ele era tão bom, ele era tão puro, ele era tão santo. De repente elas iam ali lamentando o que fizeram com Jesus. O texto não fala, mas eu posso conjecturar com você, eu posso imaginar com você o que elas lá iam falando pelo caminho. E aí o texto nos mostra que elas tinham uma preocupação. Olha a preocupação delas. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? É uma preocupação que tem um fundamento. Nós somos mulheres. Nós estamos indo lá, mas é colocada uma pedra gigante, pesada. Mas aí o que me chama a atenção nisso, gente, que essa pedra, saber que tinha uma pedra lá, saber que tinha soldados lá, não foi impedimento para que elas prosseguissem o caminho em busca do que elas iam fazer. E nós muitas vezes estamos olhando para pedras no caminho e não seguimos com o nosso propósito. Elas saíram com um propósito de ir até lá, de Vocês estão comigo, gente? Meu telefone chamou aqui, eu achei que tinha caído, mas eu acho que não caiu a live não, né? Tá comigo aí ainda? Fala um oi pra mim aí, alguém. Eu acredito que ainda tá, né? Você tá me ouvindo? Manda um oi aí, meninas. Só pra eu saber que vocês estão comigo. Tem alguém comigo, meninas?
Ah, sim, então tá. Não caiu não, porque o telefone chamou aqui, a tela ficou preta. Valeu, meninas. Vamos continuar no raciocínio que eu estava aqui. Quando nós olhamos para a pedra, o que é a pedra aqui, gente? O impedimento. Tem alguém me ligando, eu não sei nem quem é, gente. Deve ser esses números que a gente nem conhece. Misericórdia. Agora não, Jesus. Tem um impedimento que te barra e você fala assim: ah, eu não vou, porque eu não vou ter força para poder conseguir tirar aquela pedra. Ah, eu não vou não, porque eu não vou conseguir remover aquela pedra do lugar. Mas elas não, tem uma pedra lá, meninas. Imagina as mulheres caminhando. Meninas, tem uma pedra lá, mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Então, meninas, o que acontece? Muitas vezes nós estamos deixando o impedimento vir. O impedimento chegar para nós e nos barrar, impedir que nós possamos avançar rumo ao propósito que nós temos na nossa mente. Você tem uma intenção no seu coração? Não deixe que o peso de uma pedra... O que é uma pedra na sua vida? Um impedimento qualquer. Não deixe que esse peso venha trazer para você esses problemas de parar. A pedra não pode parar elas, nós vamos lá. Mas o lindo é que enquanto elas já iam nesse caminho, o Senhor já tinha preparado tudo. E por isso eu falo que nós não precisamos nos preocupar. Não, o Senhor remove a pedra para você antes de você chegar lá. Basta você pôr o seu pé. Quando você começar a sua caminhada, o Senhor vai enviar anjos para remover a pedra. O texto nos fala isso. Quando foram verificar, viram. E o texto ainda nos deixa explicado aqui, gente, que a pedra era muito grande, mas já havia sido removida. A preocupação que elas tinham no caminho, Deus já estava cuidando, Deus já estava livrando, Deus já estava fazendo. Eu não sei qual a pedra que existe na sua frente para que você não viva a cura e a libertação na sua alma. Eu não sei qual o tipo de pedra, mas quando você se posicionar e falar assim, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, eu quero ser transformada, o próprio Deus envia anjos para tirar essa pedra. Quem envia é Deus, nós não temos força, elas não teriam forças. Elas não teriam forças, e quando elas chegam lá, elas veem que a pedra está removida, e o texto fala que elas tiveram medo. Imagina você chegar num lugar e você pensar assim, e agora ele não está aqui, ele não está aqui. Amedrontadas, o texto usa essa expressão. Quantas vezes nós somos amedrontadas porque não estamos vendo quem nós fomos procurar? Muitas vezes nós não vemos Jesus, parece que ele não está ali. Mas mesmo se ele não estiver ali, ele já está no trono, ele já está no trono do nosso coração. E aí quando elas chegam ali, o texto fala para nós que já tinha ali, a minha tradução diz que ali tinha um jovem vestido de roupas brancas. Isso me traz um ser celestial. Não era um homem natural, não era. E aí ele faz a pergunta para elas, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Só que aí ele dá a boa notícia, ele ressuscitou. Ei, aquilo que parecia ser o fim era o começo. Aquilo que parecia ser o fim, porque elas perderam o mestre. Não, o mestre só estava indo para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é ao lado do Pai. Ele já havia cumprido a missão dele na terra. Ele já havia cumprido e agora ele volta para o Pai. Mas o interessante é que ele não abandonou essas mulheres. E quantas vezes nós nos sentimos abandonadas? Ele podia simplesmente ter voltado, mas não, ele voltou e ele deu aviso. Ele ressuscitou, não está aqui. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? E muitas vezes nós estamos procurando entre os mortos, porque nós pensamos assim, ele está morto. Não está, não procura Jesus entre os mortos. Ele está vivo, ele é com você, ele é comigo nesta manhã. Ele está vivo, nosso Deus não está morto. Não está. E aí, o interessante é que aí vem a mensagem, né? Vão e digam. Vão e digam. Sabe o que eu entendo com isso? Tantos
quantos homens caminhavam com Jesus? Onde eles estavam? Possivelmente não, a história relata para nós que eles estavam escondidos. Porque naquela época, meninas, não era só falar que queria seguir Jesus. Quem seguia Jesus também era perseguido. Corria risco de prisão, de morte, era perseguido. E não era fácil, imagina. Se eu for me arriscar lá agora, eles vão me pegar, vão me matar, vão me prender. E o próprio Deus já poupou a vida dos discípulos, porque eles tinham uma missão ainda. E o interessante é que, tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, justamente por causa desse medo. Não vamos falar nada, porque as pessoas vão nos prender, vão nos maltratar. E o texto que eu li para vocês fala que Jesus, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena. Olha a mulher aí, gente, que era plenamente possuída antes de se encontrar com Jesus. Porque o texto fala, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Eu não consigo falar dessa palavra sem chorar. Você sabe por que eu não consigo? Porque eu vejo Jesus escolhendo mulheres improváveis. Mulheres que eu não escolheria, mulheres que você não escolheria, mas que Ele escolhe. Você é uma improvável, Jesus te escolhe. Ele te limpa, Ele te cura primeiro, e aí você vai crescer e avançar. E quando fala sobre isso, tirou 7 demônios, número 7 na Bíblia, fala para nós de plenitude, de totalidade. Isso significa o quê? Ela era plenamente possuída por espíritos malignos. Plenamente possuída. E aí eu entendo que não importa a sua situação atual, não importa a sua opressão, não importa o que você carrega, não importa a sua história, o Senhor Jesus vem e Ele expulsa da sua vida todo o mal. Ele expulsa da sua vida os demônios, Satanás com sua corda, Ele expulsa. Ele te limpa, te purifica. E eu entendi com esta mensagem aqui que sabe para que Ele faz isso? Não é só porque você é filho e tem direito. Não. Ele faz isso porque Ele fez de nós, mulheres, voz profética. Muita gente fala, Ele fez isso. Por que Ele não apareceu para os discípulos? Por que Ele não apareceu para um homem? Não, Ele não apareceu para um homem, porque mulheres, nós somos voz profética nessa geração, desde quando Jesus já falou isso para nós lá. Vai lá e avisa, porque vocês são a minha voz na terra. Nós somos voz profética. Não é porque somos fofoqueira, porque contamos primeiro. Eu já ouvi gente dizer isso. É porque a mulher fala demais, ela ia correr para dar notícia. Mentira! Mentira, é Deus mais uma vez mostrando que naquela época a mulher não tinha voz, naquela época a mulher não tinha vez, naquela época a mulher, ela era desprezada, improvável para tal tarefa, mas aí o Senhor falou, eu tenho um negócio diferente com as mulheres, eu tenho algo diferente com elas, porque elas são fiéis a mim. Oh glória! E aí ela foi e contou. O texto me fala isso. Só que quando ela foi e contou, o texto me fala. Eu preciso me recompor, né, meninas? Mais uma live chorona. A palavra de Deus me quebranta nesta manhã. Ele me libertou há 15 anos. Olha a nossa preletora maravilhosa, Elaine Souza, falando aí. Há 15 anos Ele libertou ela. E a Elaine fez o que a Madalena fez. Começou a seguir Jesus e nunca mais largou. Porque muitas são libertas, Elaine, muitas são curadas, mas larga Jesus de novo, e aí vem demônios piores do que o primeiro. A Bíblia fala que o estado dessa mulher é pior do que o primeiro. Muitas desistem. O Senhor também me libertou, me trouxe para a presença dEle, e eu também permaneci, nunca me afastei. Nunca, vontade você já teve, Helena? Não, porque eu amo o meu Jesus, eu não me vejo longe dele mais. Posso te falar que já tive desânimo com a igreja? Já, desânimo com o ministério? Já, mas pensar em largar o meu Jesus, eu nunca pensei, isso nunca passou pela minha cabeça, nem em meio aos meus momentos mais difíceis. Eu sempre queria era mais dele para estar pronto espiritualmente. E aí, o interessante é que quando elas vão lá, né, fazer o que foi pedido, vai lá e conta. Aí a Bíblia diz para nós aqui
que eles estavam lamentando e chorando, ou seja, os discípulos tinham muito amor por Jesus, muito amor. Quem não teria, gente, amor por um mestre desse? E aí, só que quando eles ouviram que Jesus estava vivo, que tinha sido visto por Madalena, eles não creram. Ei, aqui eu quero te dar uma palavra. Muita gente não vai acreditar no que você diz, mas você não precisa viver permeada por isso, não. Viva pelo que você crê. Você sabe o que Deus te falou, você sabe o que Deus já ordenou para a sua vida nesse exato momento. Então viva, não espere os outros te aprovar, não espere os outros dizer que legal, que bom. Não, se derem descrédito à sua palavra, continua adorando, continua avançando. Naquela época a mulher não tinha voz mesmo não, só que aí, quando Madalena conhece Jesus, ela passa por uma transformação. E agora ela é voz profética. A Bíblia tem alguns textos sobre Maria Madalena. A referência principal para nós é que dela saíram 7 demônios. Ou seja, o texto deixa lá em Lucas 8:2, tá? Fala isso. Ela era uma das mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos enquanto estes pregavam o evangelho. Eu vou ler para vocês um texto aqui que está em Lucas 8, do 1 ao 3, para vocês entenderem o que Deus quer falar com vocês nesta manhã. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles, e também algumas mulheres, presta atenção, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, olha o texto falando para nós aqui de novo. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Eu percebo aqui que mulheres que passaram por Jesus e tiveram a vida restaurada, curada, receberam de volta a alma delas ao estado original, que é o que Deus fez para a mulher ter, que é a alma limpa, purificada, plena. O que elas fazem agora? Agora elas se tornam discípulas de Jesus. Então esse texto me diz que Jesus não tinha só discípulos, ele tinha discípulas também. As mulheres caminhavam com Jesus, andavam, o texto está falando, quais mulheres? As que haviam sido curadas. E eu entendo que seguir Jesus a partir de agora, depois da libertação, da cura de uma enfermidade, é uma questão de sobrevivência. Ela não segue Jesus só porque, é algo novo, é um método novo, é um espírito novo. Não! Elas começam a seguir a Jesus agora porque fala assim: eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez na minha vida, eu não quero retornar para a lama, eu não quero retornar para a escuridão, eu quero andar nessa luz que só Jesus tem. E é assim na nossa vida. Se você foi liberta, se você foi curada, não retroceda. Não volte para o lugar de onde Deus tirou, porque o seu estado vai ser muito pior. Então permita que o Senhor venha te limpar, te purificar, expulsar esses demônios que trazem opressão na sua mente e siga Jesus. Esse é o caminho. Aqui ela prova para nós que elas foram libertas, curadas para quê? Para servir. Para servir, não tem outra questão que o texto me mostra. O texto me mostra aqui mulheres curadas para servir. E é isso, nós somos curadas para servir. E servir quem? Servir a Jesus. E através de servir Jesus, eu sirvo as irmãs, eu sirvo os irmãos, eu sirvo minha família. Tem momento para tudo. Eu não estou falando aqui de servir, gente, só num ato de ministério da igreja. Tem mulheres que precisam parar tudo para se dedicar ao ministério família. E Deus ordenou, faça com amor. Não se cobre, não se perturbe, é o Espírito Santo te falando, é momento de você cuidar dos filhos que eu confiei a você. Muitas mulheres precisam parar um tempo e fazer isso, isso é ministério. O que eu não posso é falar que os meus filhos são um impedimento para que eu possa ir à obra. Não é impedimento, é propósito. Não é impedimento. E aí eu percebo assim que muitas mulheres têm dado desculpas para não servir a Jesus. Você serve Jesus na sua casa. Você serve Jesus na sua igreja, você serve Jesus no seu trabalho, você precisa servir Jesus onde você estiver. Onde você estiver. Deixa eu ler um pouquinho aqui do comentário. Fui criada na igreja, mas errei e desviei. Então sofri muito. Voltei, fiz muitas obras. Veio o divórcio, fiquei longe 8 anos. Voltei para Cristo e não largo mais, pois Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Que bom, Rose.
Que bom que você acordou e permitiu que o Senhor pudesse te curar por completo e agora não larga mais não. Independente das decepções, independente das afrontas, independente das pedras. Não tem pedra para você remover à frente? O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Porque agora uma mulher liberta, curada, ela tem o Espírito Santo. Ela tem uma ajuda espiritual, não é natural. E eu falo que tem mulheres dando desculpa. Qual a desculpa que você tem dado para não servir o Senhor? Algumas dão desculpa dos filhos. Meu filho toma meu tempo. Certa vez, eu comecei a parar de ir na igreja. Quando eu tinha orado tanto, eu não podia ter filhos. E eu orei tanto por filhos. E quando os meus filhos vieram, eu parei de ir na igreja. Porque eles me davam muito trabalho na igreja. Aí eu falei, não, vou ficar em casa com eles. Não vou na igreja não. Uma irmã idosa, uma anciã da igreja me chamou e falou assim, eu não tô te percebendo na igreja. Não, vou esperar meus filhos crescerem. Dona Santa, uma senhora sábia. Vou esperar meus meninos crescer um pouquinho, porque eles dão trabalho demais. Eles ficam rodando na igreja, não vai nessa linha. Aí ela falou, você tem que parar e pensar o seguinte, você não vai na igreja mais por causa de você, não. Você não está indo lá para assistir um culto, não. Você vai indo para ensinar o caminho aos seus filhos. Não deixa eles longe da igreja, porque senão quando crescer você não leva, não. E aquilo foi um choque para mim. E o que eu passei a fazer? Passei a ir para a igreja para levar os meus filhos. Eu não queria mais aproveitar do culto, ter paz no culto, não. Comecei a levar eles e eu precisava ficar na salinha com eles nos primeiros dias. E aí, pouco tempo depois, se acostumaram com a classe, daí a pouco eu já estava trabalhando na igreja. Já estava trabalhando na igreja. E tem mulher falando assim, não, os filhos me dão trabalho, os filhos não deixam eu ir, o marido não vai, eu também não vou. Quando meu marido for, eu vou. Engano. Seu marido nunca vai se você não for. Você pode ser o esteio da sua casa. Ele está esperando você, o seu posicionamento. E aí, tem gente que fala assim, eu não sirvo Jesus, não, porque eu não tenho competência para isso. Ei, todas nós temos. Todas nós temos capacidades incríveis dadas por Deus a nós. Eu já falei disso aqui em uma live. Eu já falei. Muitas de nós somos chamadas para trabalhos que são simples. Mas Deus precisa dos trabalhos simples também. Como é que vocês vão chegar num ambiente que tem várias atividades e só uma pessoa fazer? Não, nós somos corpo. E no corpo cada membro tem uma função. A minha mão tem uma função, meu olho tem uma função. E nós, igreja, somos corpo. E aí eu observo que se nós queremos viver essa fase aí, né, da libertação, da cura, servir o Senhor, nós precisamos abrir mão do que nos impede. Nós precisamos abrir mão do que nos impede. E aí, interessante é que alguns textos, continuando aqui em alguns textos que falam de Madalena, fala que ela e muitas outras mulheres seguiam Jesus desde a Galileia quando ele foi para Jerusalém, ou seja, o caminho era longo. O caminho era longo, mas elas estavam dispostas a segui-lo por onde ele fosse. Por quê? Eu preciso desse Jesus por perto. Eu preciso. Você está disposta a caminhar com ele um pouco mais? E aí, outro texto em Marcos 15 fala assim, quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela, Madalena, e as outras seguiam de longe. Sabe o que é isso? Fidelidade. Fidelidade. Muitos, os discípulos mesmo não podiam ficar porque senão eles iam ser presos, torturados, mortos. E aí quem ficou? Quem ficou com Jesus até a crucificação? As mulheres. E lá estava ela, Madalena. Aquela que as pessoas, que a sociedade talvez condenava. Ela foi até o fim. Isso não me fala de fidelidade, de lealdade a Jesus. E por tão pouco nós abandonamos Jesus. Por tão pouco nós deixamos o nosso ministério, por tão pouco nós saímos da igreja, por tão pouco nós não fazemos o que tem que ser feito. E esse texto me mostra de mulheres corajosas. Por quê? Porque o texto diz, né, lá em Marcos, que quando Jesus foi sepultado, elas continuavam por ali, gente, observando onde o corpo foi colocado. Sabe o que é isso? Coragem. É não desejar tirar os olhos de Jesus. Eu não vou perder Jesus de vista mais. Não perca Jesus de vista. O homem pode te decepcionar, mas Jesus não nos decepciona. Jesus é aquele que nos entende, que conhece as bagunças da nossa mente, que conhece a opressão que o maligno está impondo sobre nós. Mas é o mesmo Jesus que foi lá e deu a sua vida para que você não viva com essa opressão mais. Se conheça.
Deus chama e comissiona mulheres para ser uma voz profética nesta geração. Eu tenho visto isso. Você tem percebido como cresceu e avançou o número de ministérios de mulheres? Por quê? Porque nós podemos ser respostas. Nós podemos ser respostas de Deus para a vida de alguém. Quando eu sou curada, quando eu sou liberta, eu sou resposta. Eu vi que alguém comentou aqui, não me lembro quem, mas falou assim, recebi uma resposta nessa manhã. Eu estou sendo voz profética para você, porque o Senhor colocou algo no meu coração. Mas para isso eu precisei sair do lugar do comodismo, do desânimo e continuar seguindo Jesus para ter essa referência espiritual e para que Ele me oriente. Você que foi curada, liberta, reconheça e acolha uma Madalena perto de você. Muitos não querem, né? Eu não quero essa mulher não, porque ela é difícil. Eu não quero essa Madalena não. Quantas Madalenas tem espalhadas por aí esperando uma mulher de Deus curada, liberta? Para que possa ajudá-la no seu processo de cura e libertação. Hoje, Jesus não vem aqui mais como Ele foi, chegou perto dessa mulher de corpo presente. Ele está em espírito, mas é através de quem? Através de nós. Então seja uma mulher cheia do Espírito Santo, capacitada, habilitada para poder levantar e erguer outras e tirar outras da lama. Não olha com desprezo, não. O Senhor falou isso comigo ontem enquanto eu estava no culto. Fala para elas que elas precisam reconhecer uma Madalena oprimida e tirar elas da opressão. O Senhor falou no meu coração lá ontem. A mulher que já foi curada agora, ela é voz profética. Então não despreze a Madalena que ainda está em opressão. O Senhor falava isso muito claramente ao meu coração, porque tem muitas desprezando Madalenas. Tem muitas desprezando. Agora, se você nesse momento se sente uma Madalena, vivendo talvez uma opressão, talvez tenha algo te aprisionando, eu quero te dizer que Jesus é o caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Infelizmente, muitos não querem pagar o preço por almas de pessoas que Jesus espera que estejamos apoiando e fazendo a obra. Exatamente, muitos não querem não. Eu vou ter trabalho com isso, eu não quero nem ver, eu quero passar longe dessa mulher. Quero passar longe. Jesus não quer passar longe não, Jesus quer passar pertinho. E se Jesus está dentro de você, deixa Ele passar pertinho de outra mulher. Seja casa, seja casa. Nós precisamos ser casa limpa, preparada. Depois que os apóstolos voltaram para casa, a Bíblia fala que Maria Madalena permanece junto ao sepulcro, chorando a perda ali. Mas Jesus demonstra o quão forte é o seu amor. Sabe? Ele vê o coração inflamado de Maria Madalena por essa perda. E Jesus vê o seu coração, sabe a intenção do seu coração. E se você nesta manhã estiver disposta a ser uma Madalena curada, liberta, Ele tem muito para fazer por você. Ele tem muito. Possamos aprender a ter o coração que arde por Jesus como Madalena. Que estejamos abertas à sua graça. Ele nos resgata do pecado. E Ele nos insere numa nova vida. Certamente Maria Madalena foi inserida em uma nova vida. Quando o texto fala das mulheres que seguiam Jesus, agora ali, junto com Jesus, caminhando com Ele, elas estavam fazendo alguma coisa. O que você está fazendo para o Senhor? Se ocupar da obra de Deus é cura. Se ocupar da obra de Deus não sobra tempo para você cobrar, viver a vida dos outros, não. Não sobra tempo. Deus sempre me chamou para cuidar de mulheres, mas por um tempo fiquei doente e parei. Mas o ministério é esse, pois Deus já falou comigo. Então, se Deus falou, seja voz profética. Tem uma pedra te impedindo de ir? Só vai, porque se você for, o Senhor vai tirar a pedra. Glória a Deus, tenho pedido ao Senhor para me usar como canal de bênção na vida de pessoas. E assim Ele tem feito. Glória a Deus, que bênção. É isso, você pediu, o Senhor vai fazer. Ele nos ouve, Ele nos vê. Você quer ter uma vida plena, você quer ser curada, você quer ser liberta, vai para Jesus. Só Ele é o caminho de cura. E interessante que eu estava lendo um texto, quero fazer um parêntese aqui, saindo do texto que eu falei para vocês de Madalena, e me lembrando da libertação do povo. Quando o povo foi liberto, quando o povo saiu ali do Egito,
E aí Deus manda ordens através de Moisés para aquele povo. Eu achei isso lindo demais, eu quis trazer isso para vocês, porque na minha meditação de hoje de manhã, Deus falou isso e eu falei, eu preciso contar isso para as meninas. Porque o povo saiu. E quando o povo sai de um lugar de opressão, porque lá era um lugar de opressão, o Senhor provê a cura. Só que aí olha o que Deus fala com aquele povo através de Moisés. Hoje vocês declaram que o Senhor é o Deus de vocês. Então, andarão nos seus caminhos, guardam os seus decretos, os mandamentos e ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Vocês falaram, o povo falou que ia obedecer, que ia andar, né? Falou isso. E aí, ele continua assim, e hoje o Senhor declarou que vocês são seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os mandamentos. Nós somos tesouro de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Desde aquela época, você se considera povo de Deus? É isso, eu sou povo de Deus. Aí ele falou assim, ele declarou que lhes dará posição de glória. Olha a ascensão agora. Eu te falei da cura, da libertação, e eu ainda estava meio perdida na ascensão. E o Senhor falou, ele declarou que vai lhes dar posição de glória, fama e honra. Mas acima, muito acima de todas as nações que ele fez. E vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Há uma promessa sobre o povo de Deus, uma promessa sobre nós, mulheres. Há uma promessa de que nós seremos exaltadas na presença do Senhor. Não é para Helena aparecer, não é, mas é para o Espírito Santo aparecer através da Helena e ser essa voz profética. É isso, para isso que Deus libertou e curou aquele povo, para que eles agora, andando em obediência, recebessem a glória. Por causa da obediência. Ei, tem um segredo. Tem um segredo. Obediência. Se você for liberta e curada, mas não andar em obediência, vai voltar para o lugar anterior. É preciso obediência para acreditar que eu vou andar e o Senhor vai mandar tirar a pedra que eu nem sei se eu vou conseguir tirar. É preciso obediência para acreditar que Deus está cuidando de tudo. Eu obedeço e eu obedeço o quê? A palavra de Deus. Eu obedeço a instrução do Senhor. Quantas aqui já foram instruídas por Deus? Quantas já receberam alguma palavra profética? Quantas já receberam algo da parte de Deus? E esqueceram disso, e saíram da obediência. E o Senhor nos fala nesta manhã, vocês são minhas meninas. Vocês são minhas leoas. Vocês vão ser aquela que defende a sua família, defende a sua casa, defende o meu reino. Quem aqui está pronta para defender o reino? Ou quem quer estar preparada para defender o reino de Deus? Ele é o leão da tribo de Judá. Então vocês são leoas da tribo de Judá. O que uma leoa faz? Uma leoa defende, protege. Uma leoa é aquela que se levanta em uma posição. Você já viu uma leoa caída, desanimada? Não, a leoa dá medo, só se ela estiver doente, né? Mas uma leoa, ela é forte, ela é corajosa, ela é disponível para a obra. Ela é disponível para a obra. E foi isso que o Senhor foi falando ao meu coração. Tem muitas Madalenas perdidas em suas emoções. Tem muitas Madalenas que estão aí sofrendo, precisando de leoas curadas. Para defendê-las, para ajudá-las, para tirá-las desse lugar de escuridão. E o Senhor quer levantar um exército de mulheres preparadas, instruídas, capacitadas. O que você está fazendo para se preparar? O que você está fazendo? Você tem estudado a palavra de Deus? Ou você tem lido um versículo igual uma caixinha de promessas? Pega a Bíblia e abre em qualquer versículo e vê o que Deus fala. E se o versículo falar, eis que hoje eu tiro sua vida, você vai aceitar o versículo como promessa? Não vai. Então você está abrindo a Bíblia querendo ouvir o que Deus quer, o que você quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então nesta manhã eu convido mulheres a estar atentas à voz do Senhor, a andar pertinho de Jesus, a não perder Jesus de vista. Assim como Madalena, uma improvável, viveu algo extraordinário, o nome dela ficou na história. O nome dela até hoje é criticado, muita gente fala, tem estudiosos, historiadores aí que não são da parte de Deus, que falam que Madalena tinha amor por Jesus, amor de homem e mulher. Sabe? A minha filha acabou de falar que a leoa é fiel ao seu leão. Exatamente, fidelidade, meninas. Quantas aqui podem ser fiéis a Jesus? Se você quer ser fiel a Jesus, você vai ser uma leoa que defende um reino. E nós estamos aí com esse propósito. Te entreguei a palavra desta manhã e quero te fazer um convite a vir participar da escola de treinamento para leoas.
Nós já temos algumas mulheres inscritas e nós já vamos começar a aula hoje à noite. Já mandei algum material na plataforma, tá lá. Você que quer, deseja crescer espiritualmente, deseja ir avançar, vem para a escola de treinamento, eu te convido a fazer parte, deixa eu ser sua mentora, deixa eu te ajudar a encontrar essa cura completa e essa libertação para que você seja voz profética. Eu quero te ajudar e por isso eu estou me dispondo. Eu não quero mais dar desculpas. Eu dei muitas desculpas. Eu precisei romper com muitas coisas para estar aqui todos os dias 9 da manhã. Eu tive que mudar toda a minha rotina para poder preparar materiais. Eu estou estudando dia e noite, gente, para preparar. Hoje eu tive que preparar muitas coisas para que à noite eu possa estar com as minhas meninas, com as minhas leoas lá na aula ao vivo, falando do que Deus está colocando no meu coração para um despertamento. Nosso posicionamento diante de Deus muda o ambiente da nossa casa. Exatamente, essa é uma leoa que já se inscreveu na nossa escola, Cíntia. Já se inscreveu porque ela falou assim, eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa oportunidade de crescer, de ser uma ministra do Senhor, mas uma ministra que é plena, que sabe do que está falando, que tem autoridade. E se você deseja ganhar autoridade no reino dos céus, se você deseja acessar lugares que talvez você não está acessando hoje, eu quero te convidar a participar da Escola de Leoas. Faz a sua inscrição. Não sei se você já está no grupo de Leoas. Lá eu mando, sempre o link de inscrição. Me chama no WhatsApp. Tem aí um linkzinho. Aí você pode entrar lá e falar um oi comigo, porque eu te insiro lá na comunidade gratuita, tá? E tem a turma de alunas. Nós temos o grupo VIP, que é só de alunas. Mas eu te convido a vir fazer parte disso que Deus está fazendo. Porque Ele já falou que vai ser grande. Que vai ser grande, que vai levar mulheres a muitos lugares por aí. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa continuar fazendo de nós mulheres prontas, preparadas para esse tempo. Eu quero aqui encerrar, ainda tenho 8 minutos. Eu quero colocar uma outra canção aqui que fala muito ao meu coração. Eu amo essa canção. E eu quero colocar ela aqui para você. E nós vamos ser essas mulheres, essas guerreiras do Senhor, essas leoas prontas, preparadas para defender o reino. Quem é você? Você é uma Madalena que está ainda sob opressão? Ou você é uma Madalena curada para curar outras? Que Madalena é você nesta manhã? Já parou para pensar? O Senhor está nos construindo nessa jornada. O Senhor está falando ao nosso coração. O Senhor está falando ao nosso coração. Ouça a voz dele. Deixa eu aumentar. Para um tempo como esse. Você está sendo forjada. Ouça. Ano de mergulhar em águas profundas. Chega do raso. Quero experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente, Cíntia. Vamos embora. Vamos para a escola de treinamento, mulheres. Ouça. Mãe da nação. Você vai ser mãe de destinos. Poderosa em Deus. Com jejum e oração. Quem é você? Quem é você? Tá pronto para destruir o inimigo? Tá pronta para receber milagres? Mulher de Deus, para um tempo como este, a palavra de Deus é viva e ela fala ainda hoje ao seu coração. Levanta-se, mulher. Levanta-se. Levanta-se, mulher. Deus te escolheu nesta manhã para estar aqui, ouvir essas palavras. Vamos começar, nossa manhã de segunda-feira. Compartilhando essa live com mais mulheres. Vai ficar salva por 24 horas, tá? Compartilha. Me marca nos seus stories. Porque isso traz engajamento, traz mais mulheres para a live, para que elas também possam receber desse maná dos céus.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o Senhor te dê paz, que você possa ser liberta, curada e que você esteja em ascensão, que o Senhor te coroe de honra e glória na presença dele. Eu libero esta palavra sobre você que está aqui comigo hoje, em nome de Jesus. Tempo de cura, é isso mesmo. Seja abençoada nesta manhã aí onde você está. Madalenas, beijo Madalena, seja você uma Madalena oprimida ou uma Madalena curada, nós somos Madalena, ela nos representa. Declara isso nesta manhã. Tá pronta para destruir o inimigo? Isso aí, eu creio em nome de Jesus. Vai declarando, vai profetizando isso, que você crê, que você será uma mulher que vai ficar registrada na história do povo de Deus. A sua história será contada, você vai deixar um legado, vai deixar um legado. Curada para curar sua família, curada para curar sua casa, curada para curar os seus vizinhos, para curar mulheres madalenas oprimidas por aí. Nós vamos ser parte dessa geração de mulheres curadas para curar. Leoas, prontas para defender o reino. Beijos para vocês e até amanhã. Amanhã eu espero vocês às 9 com um tema maravilhoso também. Deus abençoe vocês, meninas. Um abraço e até amanhã. Libertas para servir. Isso mesmo, Elaine. Vamos embora. Vamos embora fazer o reino avançar.